Fala rapaziada, bem-vindos ao canal, bora pro corte? Bora, mas sempre te lembrando que eu tô aqui com a força da KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, joga com responsabilidade. Bora? Então bora pra cima. Ó, no site da Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Estatística, eles dizem o seguinte: chance para a Libertadores, probabilidade. O Grêmio, nesse momento, aparece com 6,1% de probabilidade de conseguir uma vaga na Libertadores de 2026. Tá? O Grêmio é o nono em probabilidade aqui. Lembrando que na tabela do Campeonato Brasileiro o Grêmio é 10º colocado nesse momento, tá bom? Eles colocam o Bragantino como um time que tem menos chances do que o Grêmio. Por isso que o Grêmio aparece em nono. O Bragantino está à frente do Grêmio na tabela, mas aqui, nessa projeção, o Bragantino está abaixo do Grêmio na chance de ir para a Libertadores. Tá? A conta é a seguinte: o Grêmio está em nono, 6,1%. Tá? Vou anotar aqui. UFMG, 6,1%. Tá aí, o diretor botou na tela. Ó. Classificação para Libertadores. Tá? O Atlético Mineiro aparece logo abaixo do Grêmio com 5,5% de chance de classificação. O Atlético Mineiro tem 4 pontos a menos do que o Grêmio. Né? Ou seja, o Atlético Mineiro tem 28 pontos. O Grêmio tem 32, mesma pontuação do Bragantino, que tem menos chances. E o Grêmio está 2 pontos atrás do Fluminense, que tem incríveis 30,3% de chance de ir para a Libertadores. O Fluminense é o 7º nesse ranking de probabilidade de conseguir uma vaga na Libertadores. Chama muita atenção isso, né? São 2 pontos de diferença do Fluminense para o Grêmio. E o percentual de probabilidade é muito maior do Fluminense do que o do Grêmio. Né? O São Paulo tem 28,3 com 3 pontos a mais do que o Grêmio. Então, que loucura. Vocês não estão vendo aí, mas... estão vendo sim, ali embaixo. Ó. Ali embaixo diz que essa é uma probabilidade de ser classificado para a Libertadores 2026, -G8. Então, essa conta está levando em consideração que o campeonato vai ter um G8. Vocês sabem que por regulamento são 6 vagas, mas se um time brasileiro ganhar a Libertadores, se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os primeiros, se tiver um campeão na Sul-Americana, o número de vagas via Campeonato Brasileiro aumenta, né? A galera no chat está me lembrando algo que é muito importante que eu não me dei conta. O Fluminense tem um jogo a menos, né? O Fluminense tem 2 jogos a menos, inclusive. Tem 23 partidas nesse momento. Ele tem jogos a menos porque ele foi semifinalista do Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Boa lembrança. Agora, nós vamos olhar a situação do Inter, que nesse momento está perto da zona do rebaixamento. Probabilidade de rebaixamento. Eu vou mandar também o link para o diretor, se ele quiser botar na tela aí. Tá? Só para não dizer que a gente não falou de... o diretor já pegou o rebaixamento. Boa, diretor. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Estatística, o Inter, nesse momento, tem 16,8% de chance de ser rebaixado.
O Inter é o 6º time do campeonato com mais probabilidade de cair para a Série B. O primeiro virtualmente rebaixado é o Sport, com quase 96%. O Vitória, olha o Vitória, cara. Vitória que é o 18º, né? O Vitória tem 80,4% de chance de cair. O Fortaleza tem 73,3% de chance de cair. O Juventude tem 65,8%. O Santos, que está fora da zona nesse momento, tem 17,7%. E o Inter tem 16,8%. Então, tirando os times que estão na zona, Sport, Fortaleza, Vitória e Juventude, o Inter é o segundo Universidade Federal de Minas Gerais, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem mais chances de cair. Desses números aqui, me chama a atenção que o Vitória tem mais chance de cair do que o Fortaleza. A campanha do Fortaleza nesse momento é pior, né? É que o Vitória já tem 25 jogos. Então, o aproveitamento do Vitória é pior. Entendi. Tá. Entendi. Tá. Bom, e depois do Inter aparece o Corinthians com 14,7. Só que o Corinthians ele tá com 29 pontos já. É um ponto a mais do que o Inter. O Ceará aparece com 12,2. O Ceará tem a mesma pontuação do Inter. Só que o Ceará tem um jogo a menos. Tá? O Ceará joga hoje com o São Paulo. E o Vasco? Qual é o percentual do Vasco? O Vasco tem 7% de probabilidade de cair, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. Tá. O Grêmio, nessa conta aqui, probabilidade de rebaixamento é de 3,4%. 3,4%. Matematicamente, os times que já estão livres do rebaixamento são Fluminense, São Paulo, Botafogo, Bahia, Mirassol, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times. Não é matematicamente, né, gente? Matematicamente é Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol. Virtualmente, Botafogo, Bahia e possivelmente São Paulo, Fluminense e Bragantino. Tá. Vamos dar uma olhadinha no Infobola? Infobola. Tá aqui. Campeonato Brasileiro. Chances. Libertadores. Vamos lá. Tristão Garcia. Xiii, mas eu não tô entendendo nada aqui. Aguarde a atualização. Não foi atualizado ainda. Ô, Tristão. Ah, Tristão Garcia não atualizou o negócio, cara. Ah, não. O da Libertadores não foi, mas o do rebaixamento tá aqui. Ah, bem pequenininha a letra, hein? Segundo o site Infobola, o Inter tem 14% de chance de ser rebaixado. Tá? Mesma coisa, o Santos tem um pouquinho mais e o Inter é o segundo time. Fora da zona tem mais chance, que na verdade é a posição do Inter nesse momento, né? E de acordo com o Infobola, o Grêmio tem 4%. Ou seja, um índice muito parecido com o da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Lá na Universidade Federal de Minas Gerais, o Inter tem 16, né? E o Grêmio tem 3,4. Então, tudo muito parecido. A Libertadores é que não tem aqui, né? A Libertadores é que não aparece aqui. Ele diz aguarde atualização.
Então o Infobola não tem ainda uma projeção atualizada de Libertadores, né? Uma coisa que o Mano falou na entrevista coletiva foi o desempenho do Grêmio no retorno, né? Tô pegando os dados aqui pelo Infobola. O Grêmio é sexto colocado no retorno. São 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? No retorno, o Flamengo não perdeu. 4 vitórias, 2 empates. Um deles com o Grêmio, né? E no retorno, caralho! No retorno, o Inter é o 19º colocado. É o vice-lanterna. Em 6 jogos disputados no retorno, o Inter tem 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. O Inter, na abertura do segundo turno do campeonato, só é melhor do que o Vitória. Caramba, e só é melhor do que o Vitória no saldo, que é -6 contra -12. Vixe! Eu não tinha visto isso. Nem do Grêmio, nem do Inter. Caramba, cara. Só para efeito de comparação, no primeiro turno, o Grêmio foi 15º e o Inter 11º. Tá? Que loucura, cara. Tem um histórico aqui dos outros anos. Eu vou entrar em 2016 para ver como foi o desempenho do Inter no retorno em 16. O desempenho do Inter no retorno no ano de 2016 foi de 15º colocado. E no primeiro turno, o Inter foi 14º colocado. Nunca esteve na zona, né? Comparando turno e retorno aqui, né? 2021, o ano que o Grêmio caiu. No primeiro turno, o Grêmio foi 18º e no segundo turno, o Grêmio foi 9º. Também não me lembrava disso, que no segundo turno o Grêmio foi 9º. E mesmo sendo 9º, o Grêmio não conseguiu sair, né? Que loucura! Tá, e aí? Vocês acham que o Grêmio vai para a Libertadores? Vocês acham que o Inter realmente com risco de rebaixamento? Eu sinceramente, honestamente, o momento do Inter ele é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Uhum. Tem 2 vitórias em 11 jogos. O segundo tempo do Inter contra o Juventude foi bem ruim, né? Mas eu não vejo o Inter lutando contra o rebaixamento. A sequência é dura, né? Pega o Corinthians, pega o Botafogo, 2 jogos em casa. Mas eu não vejo o Inter sendo rebaixado. Muito também porque os times que estão na zona do rebaixamento, eles são muito ruins, gente. O Sport não vai escapar. O Fortaleza, eu não consigo ver o Fortaleza reagindo. Né? O Vitória, do que eu vi na arena do Vitória, do Jair Ventura, não me chamou nada a atenção. Não tem ali nada que a gente possa dizer assim, olha, vai competir, vai escapar. O time que pode ser que tenha fôlego para escapar, mas precisa fazer muita força, é o Juventude. Mas o Juventude precisa vencer no Alfredo Jaconi. Né? Perdeu para o Flamengo, uma derrota óbvia, porque o Flamengo é o líder do campeonato, e empatou com o Inter. Eu não sei se o Juventude consegue. Né? O Juventude melhorou de desempenho, mas eu não sei se o Juventude consegue. Então, a meu ver, 3 das 4 vagas elas já estão preenchidas na zona do rebaixamento. Né? E eu, repito, o momento do Inter é muito ruim, né? Mas eu não vejo o Inter entrando nessa briga. Acho que o Inter vai ficar ali, talvez um pouco mais para cima, talvez emende uma sequência de vitórias. Eu até imaginei que
venceria o Juventude, né? Na base do choque da chegada de um novo treinador. E aí iria reagir um pouco na tabela. O Inter jogou em Caxias com muitos desfalques também, né? Essa parada para a data FIFA pode fazer com que alguns deles voltem. E aí acho que vai dar uma estabilizada. Mas eu não vejo, sincero e honestamente, assim, friamente, o Inter lutando contra o rebaixamento. E aí, gostou do corte? Então deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações. Tchau pra quem namora.